Então temos a questão de ressuscitar da consciência da doença. Isso é mais importante do que tentar usar a meditação ou os meios físicos para buscar um remédio quando estiver doente. De acordo com experimentos de cientistas alemães, muitas pessoas vivem melhor porque não analisam constantemente a sua condição física ou sofrem de desânimo mental por causa de doenças. Existe uma estreita relação entre a mente e o corpo. Portanto, destruir a consciência da doença é algo de vital importância. Muitas vezes as doenças nos deixaram, mas a nossa consciência da doença as traz de volta. Enquanto meditava à tarde da noite, um certo santo viu o fantasma da terrível doença da varíola entrando na aldeia onde ele morava. "Pare, senhor fantasma", ele chorou. "Vá embora. Você não deve molestar uma cidade na qual eu adoro a Deus." "Eu vou levar apenas 3 pessoas", respondeu o fantasma, "de acordo com o meu dever kármico cósmico." Com isso, o santo assentiu infeliz. No dia seguinte, 3 pessoas morreram de varíola. Mas no dia seguinte, vários outros morreram e a cada dia seguinte, mais aldeões foram acometidos pela terrível doença. Pensando que um grande engano havia sido jogado sobre ele, o santo meditou profundamente e convocou o fantasma. E quando o fantasma chegou, o santo o repreendeu. "Fantasma, você me enganou. Você não falou a verdade quando disse que levaria apenas 3 pessoas com a sua varíola." Mas então o fantasma respondeu: "Pelo grande espírito eu falei a verdade para você." E o santo persistiu: "Você prometeu levar apenas 3 pessoas e dezenas sucumbiram à doença." "Eu peguei apenas 3, disse o fantasma. "O resto se matou de medo." Você deve ressuscitar a sua mente da consciência da doença, do pensamento da doença. Você é o espírito invulnerável, mas o corpo, agora, governa a mente. A mente deve governar o corpo, e então o corpo não vai aceitar sugestões do ambiente, sugestões de hereditariedade. Maneiras erradas de viver no plano físico foram transmitidas à posteridade por nossos ancestrais originais, que sucumbiram à ilusão mortal. Frequentemente, as doenças aparecem apenas porque você estimulou a consciência da doença herdada dos seus antepassados e, assim, reforçou a sua suscetibilidade. Você deve sempre lembrar que se o espírito retirasse a energia inteligente transmitida por rádio que ativa a criação, você cairia morto, assim como um pássaro que foi baleado. Apesar de todo o seu prestígio, de todo o seu dinheiro, você não poderia viver. Você deve dar todo o crédito a Deus, lembrando-se de que está vivendo diretamente por seu poder. Ressuscite-se da consciência da doença física. Deus não criou a doença. Ressuscite-se da consciência da doença que foi transmitida pelos seus antepassados. Não se importe com as dificuldades, não tenha medo. Estas são as verdades que foram pregadas na Índia há séculos. A verdade que vai te libertar. Então vem a ressurreição de nossos hábitos mentais. O bicho da seda tece fios em torno de si em um casulo. Então, antes que se desenvolva as asas e ele saia do casulo, o fabricante se apodera dele e o bicho da seda encontra a morte na sua prisão autocriada. Todos nós estamos presos da mesma forma.
antes que as asas da espiritualidade cresçam, nós tolamente tecemos fios de medo, preocupação e ignorância ao nosso redor, até que a doença e a morte venham e nos destruam. Nós nos encontramos em uma escravidão criada por nós mesmos. O que poderia ser mais destrutivo? Nossos próprios pensamentos equivocados, nossas próprias maneiras erradas de viver, pensar indiscriminadamente e depois agir de acordo com isso. Devemos ressuscitar dos pensamentos de raiva espiritualmente mortíferos, dos pensamentos que engendram o egoísmo, do clamor de uma vida desarmoniosa. Muitas pessoas pensam que estão acordadas, mas elas não estão. Principalmente, eles estão andando como mortos. Você já ouviu falar de pessoas andando durante o sono, gritando fogo, ou então dando palestras? A maioria das pessoas é assim. Eu não me refiro aos estudantes de Yogoda ou aqueles que estão vivendo a vida da verdade. Jesus disse: deixe que os mortos enterrem seus mortos. Alguém deveria ser enterrado sob a relva terrestre por alguém que já estava enterrado sob o solo da ignorância. Você deve ajudar a ressuscitar aqueles que se enterraram sob a sua vida errada. Para fazer isso, você deve ser capaz de sorrir com sua própria alma ressuscitada. Não um sorriso como este, assim, eu estou muito feliz em conhecê-lo. Não esse tipo de sorriso. Quando você sorri, quando Deus sorri através do coração, através da alma, e quando a alma então sorri através do coração e o coração sorri através dos olhos, então o príncipe dos sorrisos está entronizado sob o palio de uma fonte celestial. Que nenhuma hipocrisia rebelde jamais o destrua. Sorria, embora as tempestades de sofrimento gritem ao seu redor. Deus sabe que é porque você está obscurecido pela ignorância autocriada, que você está se jogando em um mar de provações, incapaz de ver o Espírito onipresente que permeia tudo. Ele sabe que você está à deriva no pequeno barco da sua vida e deve lutar contra as tempestades ao seu redor, mas ele também sabe que você está se movendo em direção a ele. Quando vierem as provações, ore ao Pai. Senhor, eu lancei meu barco em um mar escuro, mas eu ouvi o teu chamado. Eu sei que tu sabes que eu estou chegando. Você deve lutar, mesmo quando as mãos parecem quebrar. Você deve lutar, não deve desistir. Então, quando as nuvens desaparecerem e a vida de felicidade e prosperidade voltar, você esquecerá as suas provações. As provações, elas não vêm para te destruir, mas para te ajudar a apreciar melhor a Deus. Deus não envia essas provações. Elas são da sua própria autoria. Os efeitos de ações conscientes ou inconscientes no passado, em algum lugar, em algum momento. Você deve se culpar por isso, mas, como resultado, não se permita desenvolver um complexo de inferioridade. Tudo o que você precisa fazer para superar as suas provações é ressuscitar a sua consciência do ambiente de ignorância espiritual. Sempre faça essa afirmação a si próprio.
Pai Celestial, eu sei que Tu estás vindo em meu auxílio e que verei o Teu revestimento prateado envolvendo as nuvens escuras. Nesse mar tumultuoso de provação, Tu és a estrela polar dos meus pensamentos naufragados. Do que você tem medo? Você é um ser imortal. Você não é um homem, nem uma mulher, como você pode pensar, mas uma alma alegre, eterna. Não identifique a sua imortalidade com hábitos humanos. Eles são os seus inimigos mais mortais. Assim como Jesus pôde manifestar o seu amor e dizer, quando ele foi severamente testado, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Assim também você deve ser capaz de perdoar os outros, mesmo em meio a duras provações, e dizer, minha alma ressuscitou. Meu poder de vencer é maior do que todas as minhas provações, porque sou um filho de Deus. Aqueles que recebem Deus são aqueles que devolvem as suas faculdades mentais pela aplicação séria das leis espirituais. Quando seus poderes mentais se expandirem, a sua taça de realização se tornará grande o suficiente para conter o oceano de conhecimento. E então, aí sim, você ressuscitou a si mesmo. A ressurreição é celebrada na Páscoa, honrando Jesus, cuja vida foi um grande exemplo. As pessoas a quem você faz o bem podem se virar e dar um tapa em você. A expectativa de recompensa por fazer o bem é mesquinhez, é pequenez. Dê e esqueça. Se o seu vizinho lhe der um tapa, diga apenas que ele não sabe de nada. Mas não diga isso em voz alta. Ressuscite-se da pequenez da vida, das pequenas coisas que perturbam. Você já pensou que foi completamente perturbado pelas circunstâncias? Perturbado, despedaçado, chicoteado, sem poder algum? Banir tais pensamentos. Você tem o poder. Você pode não usá-lo, mas você tem todo o poder de que precisa. Não há nada maior do que o poder da mente. Ressuscite a sua mente dos pequenos hábitos que o mantém mundano o tempo todo. Sorria aquele riso perpétuo, aquele sorriso de Deus. Sorria aquele sorriso forte de imprudência equilibrada. Aquele sorriso de $1 milhão que ninguém pode tirar de você. Vários anos atrás, quando eu estava no trem indo para Los Angeles, eu conheci um homem cujas maneiras e aparência imediatamente atraíram a minha atenção. Ele era um empresário bem vestido, de aparência próspera, com todas as indicações de que foi abençoado, com todas as coisas boas da vida, e tinha todos os motivos para ser feliz. Mas apesar de todas essas impressões externas favoráveis, eu senti muita pena dele porque ele emanava uma profunda melancolia. E eu disse a mim mesmo, qual será o problema desse homem? Ele parece ter se enterrado sob esse hábito artificial de melancolia.
eu devo ressuscitá-lo. Olhando diretamente para ele, eu disse: você está feliz? Ele tentou me desencorajar com um olhar feroz, mas eu devolvi o seu olhar diretamente. Eu raciocinei que pelo seu olhar, ele já havia me aniquilado na sua mente. Então ele não poderia me matar novamente. E finalmente ele falou: isso é da sua conta? Sim, eu respondi. Eu ressuscito os mortos-vivos. Em pouco tempo ele disse: sim, eu estou feliz. Não, eu insisti. Eu posso dizer o que está na sua mente. E por que eu não deveria estar feliz? Ele retorquiu. Eu coloco de 50 a 60 mil dólares por mês no banco? Pobre alma, pensei. Percebendo que ele acreditava que a sua felicidade estava em depositar aquelas grandes quantias no banco. Mas eu disse: bem, amanhã você pode não estar aqui para carregar um centavo, não é? Você já abriu a sua conta bancária com Deus? Mais tarde, ele me convidou para almoçar, mas ainda era internamente antagônico a mim. Então conversamos de novo e ele ficou mais razoável. Não confie nas riquezas, eu aconselhei a ele. Você pode morrer e nem mesmo ter a chance de fazer um testamento. Essas riquezas materiais, elas não são suas. Abra sua conta bancária com Deus. Ele ficou interessado e então sugeriu: olha, vamos nos encontrar em Boston. E eu respondi com a proposta: olha, eu vou para Los Angeles, talvez a gente se encontre lá. Mas ele não teve tempo. Mais tarde, quando eu estava em Boston, eu estava no hotel onde ele me disse que ia parar. E quando perguntei sobre ele, o gerente do hotel disse: você não sabe o que aconteceu com ele? Ele vinha de uma partida de hóquei e foi atropelado por um caminhão. Ele nunca recuperou a consciência. Eu me senti muito mal. Ele tinha acordado um pouco, mas não o suficiente. Se você estiver sintonizado com o infinito, você vai saber que, quer a natureza estilhasse ou não o seu corpo, você ainda está no colo da imortalidade, ainda no colo dessa segurança infinita. Ressuscite-se da consciência dos hábitos humanos e dos pensamentos humanos, daí resultantes. Viva cada segundo na consciência da sua relação com o infinito. Só isso é eterno. É a única coisa que vai viver para sempre. Eu digo isso não para te assustar, mas para avivar o seu entendimento, para acelerar os seus esforços, para que você não mantenha a sua alma enterrada sob uma falsa satisfação. Abra a sua conta bancária com Deus. Ela nunca vai ser perdida. Você pode usá-lo em todas as suas viagens, agora e na eternidade. Seja em um avião ou em um plano astral, você deve dizer a si mesmo: de estrela em estrela eu voarei. Seja deste lado da eternidade, seja do outro lado da eternidade. Seja surgindo através das ondas da vida, de átomo em átomo, voando com as luzes, girando com as estrelas ou dançando com as vidas humanas. Eu sou um imortal. Eu me ressuscitei da consciência da morte. Ressuscite-se da raiva, da melancolia, dos seus fracassos. Você deve ter sucesso para saber que você é filho de Deus. O sucesso não se limita a questões espirituais. O sucesso deve vir
em tudo. Ressuscite-se da consciência da doença, dos hábitos mentais e da fraqueza. Tenha um sorriso forte que nunca será quebrado pelas provocações das suas circunstâncias de vida. Ressurreição espiritual significa o relaxamento metafísico, retirar a consciência do hábito tenaz de identificação com seu corpo. Na meditação, você se liberta da identificação com seu corpo mental, acalmando a inquieta mente sensorial. Da mesma forma, você deve relaxar a força vital dos seus órgãos físicos internos e, assim, acabar com a consciência do corpo. Esse relaxamento do seu apego à consciência corporal, você se torna livre. A natureza da sua alma é revelada e você sabe que pode viver sem o corpo, embora viva no corpo. Você é separado. A ressurreição não é uma mudança que ocorre somente após a morte. Você deve ressuscitar enquanto viver nesse corpo. Você faz isso todas as noites durante o sono, que é a ressurreição inconsciente. Você deve aprender a fazer isso em meditação, que é a ressurreição consciente. Houve santos na Índia que, tendo entrado em um estado semelhante à morte, foram enterrados e posteriormente desenterrados e trazidos de volta à vida e à consciência após vários dias sob a terra. Eles provaram que a ressurreição do corpo é algo possível. São Paulo, São João e outros discípulos de Cristo também conheciam a ciência espiritual do relaxamento consciente da vida, do corpo, em meditação e restauração dela à vontade. São Paulo assim declarou: eu morro diariamente. Ficar sem comida e ainda viver é outro tipo de ressurreição consciente. A ressurreição de Jesus Cristo, ela é diferente. Ela é ainda mais alta. Essa ressurreição superior significa que você entende a criação. Como libertar a alma da escravidão da ignorância. O grande poder ilusório de Maya. Não temos existência física, exceto num sentido universal. O corpo que você vê nada mais é do que energia materializada. E como a energia pode estar doente? A doença é uma ilusão. Mas simplesmente dizer que é ilusão não é suficiente. Se em um sonho você bater com a cabeça de sonho em uma parede de sonho, você terá uma fratura de crânio de sonho. Acorde e você estará curado da sua lesão de sonho. Yogoda ensina que apenas entrando em contato com Deus pode-se ver que Deus se tornou o próprio universo e que o corpo humano e todas as outras coisas nada mais são do que uma massa de energia condensada. E a energia é a consciência cósmica congelada, ou Deus. Não devemos chamá-lo de mente. A mente é diferente. Dizer que tudo é mente é incorreto. É a consciência cósmica que nos leva a estar cientes de coisas diferentes, a ter uma consciência da chamada matéria e uma consciência do espírito. Eu escrevi claramente nas minhas afirmações científicas de cura porque é que não vemos o espírito na matéria. Jesus Cristo tinha o poder de vê-lo. Ressurreição significa não apenas ressuscitar o corpo e a alma para outra esfera de existência, como fez Jesus, mas também mudar os átomos do corpo.
bem como espiritualizá-los e liberá-los junto com a mente. Tudo. Pele, cabelo, olhos, nada mais é do que energia congelada e consciência congelada de Deus. Quando Pedro cortou a orelha do centurião, Jesus a restaurou, não foi? Como ele fez isso? Os átomos o obedeciam, porque ele sabia que os átomos eram controlados pela consciência de Deus. Eles não obedecem porque você não está sintonizado com o poder controlador da consciência cósmica, que mantém essa flor unida como uma flor. Você tem a ilusão da matéria como uma realidade sólida. Pela meditação, você vai ser capaz de separar a alma da ilusão do corpo sólido. Você vai saber que o cordão cósmico de ouro que liga os átomos é a eterna consciência do espírito. E é com esse cordão que ele amarra os átomos para se tornar a flor ou o corpo humano. Ele pega uma miríade de elétrons como uma criança modelando em argila e os joga na eternidade para se tornarem estrelas ou universos. Imagine como somos muito pequenos para ele. Eu acho que nada mais do que bactérias. Embora sejamos tão pequenos como almas feitas à sua imagem, somos muito grandes. Uma pequena história sobre grandeza. Achamos que as nossas realizações são maravilhosas, mas elas não são tão grandes para Deus. Um dia, eu vi uma formiga minúscula rastejando por um monte de areia coberto de neve. E eu disse: para, formiga, isso deve ser como escalar as montanhas do Himalaia, não é? A pilha, sem dúvida, parecia gigantesca para a formiga, mas não para mim. Da mesma forma, 1 milhão de nossos anos solares podem ser apenas um momento na mente de Deus. Devemos nos treinar para pensar em termos grandiosos, na eternidade, na infinidade. Por último, mas não menos importante, ressuscite sua mente da fé formal. Crenças que podem ter lhe dado um pouco de satisfação, mas que você superou. Religiões com as quais você viveu sob a convicção de que você sabe enquanto você não sabe. A maior crucificação da alma é a crucificação pela autossuficiência arrogante do ego. Pensando em quão maravilhosamente grandes e sábios somos. A sua alma deve ser libertada da escravidão à pequenez e limitações do corpo e ao sofrimento a que o corpo está sujeito. Quando você pensa na devastação da doença, pensa que é uma injustiça de Deus, mas saiba que você é imortal. Não para ser esmagado por lições mortais, mas para aprender e manifestar a sua imortalidade e sorriso. Diga: eu sou imortal, enviado a uma escola mortal para aprender e recuperar a minha imortalidade. Embora desafiado por todos os fogos purificadores da terra, eu sou a alma e não posso ser destruído. O fogo não pode me queimar. A água não pode me molhar. As brisas não podem me murchar. Os átomos não podem me despedaçar. Eu sou o imortal, sonhando com as lições da imortalidade. Não para ser esmagado, mas para ser entretido. Na terra dos sonhos,
Doença e saúde são a mesma coisa. Prosperidade e fracasso são a mesma coisa. Apenas imaginação de sonho. Mas certamente um sonho de prosperidade é melhor do que um sonho de fracasso. Então, se você tem que ter sonhos, por que não ter bons sonhos nessa vida? Se você tiver muitos pesadelos, você vai ficar muito ocupado chorando e não vai ter tempo de saber que é tudo um sonho. Muito melhor são os sonhos de saúde, de prosperidade e sabedoria. Ressuscite sua alma de todos os sonhos de fragilidades. Ressuscite sua alma na sabedoria eterna. E aí você me pergunta, qual é o método? Inclui muitas coisas. Autocontrole, dieta adequada, fortaleza, uma atitude mental destemida e um relaxamento da consciência da identificação do corpo, pela prática diária e fiel da concentração científica e dos princípios da meditação. Recuse-se a ser derrotado. Não reconheça a derrota na sua vida. Reconhecer a derrota é uma derrota ainda maior. Você tem um poder ilimitado. Você deve cultivar esse poder e isso é tudo. A meditação é a melhor maneira de ressuscitar a sua alma da escravidão do corpo e das algemas de todas as suas provações. Medite aos pés do infinito. Aprenda a saturar-se com a consciência de Deus. Suas provações podem ser pesadas, podem ser grandes, mas o maior inimigo de si mesmo é você mesmo. Você é imortal. As suas provações são mortais. Eles são mutáveis e você é imutável. Você pode liberar poderes infinitos e destruir as suas provações finitas. 2 rãs, uma grande e uma pequena, caíram num balde de leite. As laterais do balde eram brilhantes e lisas, muito escorregadias e íngremes para os sapos escalarem. Eles estavam lutando para permanecer vivos, mas toda vez que eles levantavam a boca para pegar um pouco de oxigênio, eles caíam. Eles remaram ao redor e depois de um tempo, o grande sapo desistiu e se afogou. Mas o sapinho disse, a vida é muito doce, eu não quero morrer. Eu vou continuar remando, não importa se os meus pés vão cair do corpo. Então ele lutou por horas e quando de repente encontrou algo sólido sobre seus pés. O leite tinha se transformado em manteiga. E então o sapinho saltou para fora. Assim é a vida. Depois de lutar contra as adversidades, insuficientemente como o grande sapo, se você desistir, você merece sucumbir aos seus problemas. Mas se você continuar lutando com determinação, as suas dificuldades serão superadas. Alguma resposta do infinito surgirá e você sairá dos seus problemas. Seja como o sapinho. Por todos os meios, continue lutando. Lute com determinação. Ressuscite-se da fraqueza, da doença, da ignorância, da consciência da doença e, acima de tudo, das fragilidades dos hábitos mortais que cercam a sua vida.